Pai do Senhor Jesus, eu venho através desse vídeo aí, compartilhar uma palavra de Deus aí ao vosso coração, amém? Eu venho trazer uma reflexão aqui a respeito de igreja, né? Eu me peguei pensando, buscando na palavra também, buscando pelo Espírito Santo de Deus que compreender, né, a igreja, o que seria a igreja, né? O estudo vai revelar que a igreja, o templo em si, ele não é uma igreja, né? Tem pessoas que, eu na minha ignorância, né, estive muito falho, talvez dentro da igreja, dentro do templo, né? Nesse vídeo eu vim aqui, não vou pregar placa, não vou pregar doutrinas, né, talvez do homem, né? Religiosidade, talvez, mas falar de Jesus, amém? E a importância também de igreja, só que igreja ela não é o templo em si, né? O templo em si, né, ele é formado, né? É uma estrutura de madeira, né? Ou material, enfim, né? O templo em si, assim como nós também, a palavra vai dizer que somos templo, né? Mas o templo em si, material ali, ele não significa muito. O significado de igreja, eu peguei me pensando nos dias, porque eu não estava congregando na igreja, né? Alguns dias afastado um pouco da igreja, só que na minha comunhão com Deus, buscando pela palavra em oração, né? A compreensão, né, de igreja. Porque às vezes nós temos com nós, talvez você já pensou assim, talvez que, né, você sozinho, a gente talvez pode ter uma busca pela palavra, uma oração, mas sozinho a gente não somos nada. Tá certo que o Espírito Santo, a gente talvez possa sentir a presença de Deus, mas a igreja vai dizer que não é só um, né? A igreja é nós, né? Portanto, que a palavra diz que onde tiver um, dois reunidos em nome, né? No nome de Jesus, né? Ele estará ali, né, no meio. E invocar o seu nome, ele estará ali no meio. Mas então há uma busca, às vezes, muitas vezes nós vamos pegar buscando talvez a Deus, e muitas vezes a busca vai ser sozinho, né? Mas muitas vezes também você tem que se analisar a tua vida, que sozinho você não vai muito longe também. Há a importância, né, de uma igreja, seria né, a palavra vai dizer que a igreja ela é o corpo de Cristo, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui Mateus 16, 18, que este corpo, nós sabemos que um corpo é formado por vários membros, por isso que dentro da igreja vai dizer que tem membros, a importância de ter vários membros. E o que como eu pego pensando nisso? Só que eu tinha esse propósito buscando de Deus, que além de sermos igreja, né, do que às vezes está a igreja brigando talvez por cargos, ou vendo a falha de homens, né, que nós não devemos olhar para as circunstâncias, nem para o homem, mas somente para Jesus, né? Eu também me peguei pensando que mais do que estar na igreja, a gente ser igreja. Claro que a gente até deve ser igreja, mas isso seria no lar, né? Se você conseguir reunir pessoas com o mesmo propósito, em oração, senão você não vai se edificar e não vai ser edificado. A igreja ela é um corpo ali que um ajuda o outro, porque estão no mesmo propósito buscando a Jesus, né? Agora, se você faz a diferença no teu trabalho, talvez, fala do amor de Jesus, talvez, compartilhe do amor de Jesus com outros irmãos na fé, né? Outras pessoas que talvez tenham a mesma fé que você, dentro da tua família, talvez. Agora, se você se cala para você mesmo só e acha que você tem Deus, eu acho que a gente cai num engano, porque a igreja não somos só uma pessoa, mas somos nós, né? Precisa ter várias pessoas. E que também não é ir na igreja e ir no templo, né? Mas a igreja é a união ali, né? O corpo de Cristo, que vários membros bem ajustados faz acontecer a obra de Deus, né? E Deus vem falando no meu coração mais fortemente nesse tempo, que eu vim compartilhar para vocês o que eu tenho compreendido. A importância de estar indo na igreja, eu não venho pegar placa de igreja nem nada, mas falar de Jesus, mas a importância que há esse revestimento, ou talvez você da tua casa, né? Você fazer da tua casa uma igreja, se todos buscam no mesmo propósito, talvez, né?
o casal, talvez os filhos, né? Talvez, né, o restante dos familiares. Enfim, se talvez no teu emprego você consegue impor isso, talvez, né? Senão você vai enfraquecer, certamente você vai enfraquecer. Eu tinha o propósito comigo, se também aonde a gente não ir, a gente não se corromper com os costumes mundanos, né? Mas fazer a diferença. Se nós somos chamados para ser luz e sal dessa terra, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós devemos fazer a diferença e não compactuar com o pecado. Então eu vou ler aqui em Mateus 16, para que a gente possa meditar um pouquinho sobre a questão da igreja. Mateus 16, versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deixou esse legado para Pedro para que ele continuasse. Ele tem um grande ministério, né? Em meio aos apóstolos ali, e Jesus deixou esse legado para que ele continuasse a igreja de Cristo. E há perseguições, há momentos de aflição, angústia, mas e ali ele foi levantando as igrejas, onde com propósito ele pregava numa cidade e outra, e levantava outros discípulos, né, de Jesus. E pela palavra de Deus foi se constituindo a igreja, né? Que aonde você visita uma igreja ou outra, né, independente, porque a palavra deixa especificamente que não subirá uma igreja só, né? Mas aqueles que são transformados em Cristo, né? A palavra diz que a comunhão, se Cristo ele vem buscar uma igreja santa, pura, né? Não uma prostituta, né? Pessoas que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Por isso que a igreja é comparada como a noiva e Cristo como noivo, e ele vem buscar uma noiva pura, santa, né? Por isso que não será de qualquer forma, porque muitos dizem amar a Deus, talvez, né, você não diga eu sou igreja, né, mas talvez você diz amar a Deus, mas não tem comunhão com o seu próximo, né? Então que nós venhamos ter comunhão com o nosso próximo primeiramente, porque a comunhão com outros irmãos na fé que têm o mesmo propósito, ali onde tiver um ou dois ou três no mesmo propósito, buscando a Jesus, ali ele estará no meio, realizando as suas obras. Amém? Então que nós venhamos buscar entendimento de Deus aí, uma direção de Deus, porque eu tenho buscado a direção de Deus para compreender talvez o meu ministério, né? Qual é o chamado de cada um, né? A identidade de cada um em Cristo. A gente precisa reconhecer isso, para que nós não venhamos fraquejar na fé, amém? Então compartilhe esse vídeo aí, ó, e vou estar compartilhando na rede social, e curte, compartilhe aí, para a glória de Deus, não a minha, para que o evangelho cresça, amém? Para que a palavra seja disseminada. E compartilhe também em Efésios aqui, Efésios 1, 23. Efésios 1, 23 vai dizer... 23 vai dizer assim, ó: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a igreja, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o corpo, nós somos os membros. Aquele que já é nova criatura, né, se torna membro da igreja, ou ligado, né, em comunhão ali, os membros, vai se formar essa igreja que é um corpo, né, bem ajustado, que deve funcionar, curando, sarando pessoas, resgatando pessoas do pecado, pregando o evangelho, a palavra, né, e perseverando em oração. Então que nós vamos compreender, né, o significado de igreja, né, o que é igreja, né, que sozinhos não somos igreja, mas necessária é uma união, né, e o necessário é amar, né? Até a palavra declara que Deus é amor, e que se nós amamos, então, né, se dizemos que amamos a Deus, nós devemos amar e viver em união, buscar ter comunhão com os outros, né? E aquele que ama, ele já venceu a lei, né? Porque aquele que ama, ele não rouba, ele não mata, ele não adultera, ele não trai, enfim, né, ele vive a palavra de Deus, né? Aquele que ama, a palavra vai dizer mais profundamente que nós devemos amar até mesmo nossos inimigos, né? É difícil, mas é o que a palavra de Deus diz, amém? Então, como Paulo nos exorta
em seus escritos, que nós venhamos permanecer, amém? Na fé, na esperança e no amor. E o maior destes é o amor, amém?